Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Reis, sejam bem-vindos ao canal 2002 e o vídeo de hoje é porque nós precisamos falar sobre Gabriel, o Gabigol. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, deixa um like aqui no vídeo, clica no sininho para ativar as notificações e receber um aviso toda vez que conteúdo novo for pro ar. E aproveita para seguir o canal 2002 lá no Instagram e no Twitter, @canal2002. A gente tem divulgado muitas informações, resultados, os principais acontecimentos do mundo dos esportes lá no nosso Instagram e no nosso Twitter. Então segue lá, @canal2002. Fechou? Então bora pro vídeo. Após o golaço marcado na vitória do Flamengo diante do Santos na última rodada do primeiro turno do Brasileirão 2019, acho que já passou da hora de debatermos mais a fundo o momento vivido pelo Gabigol. Vamos tentar falar sobre os números do atacante do Flamengo e, mais do que isso, falar também sobre o nível de desempenho e o poder de decisão do Gabriel com a camisa rubro-negra. Em 2019, e pelo menos até a data de publicação desse vídeo, esse vídeo está sendo postado antes da abertura do segundo turno do Brasileirão, o Gabigol já marcou 31 vezes. 16 desses gols foram marcados só no Brasileirão, competição que, em tese, pelo menos ao meu ver, é o torneio mais competitivo que ele tem para disputar no ano. E é importante destacar que a tendência, se nada der errado, se continuar nesse ritmo, é que o Gabriel ultrapasse a marca dos 25 gols no Brasileirão desse ano. Só para você ter ideia do feito do Gabriel até aqui, nas últimas 20 edições do Brasileiro, apenas 11 vezes o artilheiro máximo terminou acima dos 20 gols. A camisa 9 do Flamengo já tem 16 e a tendência é que bata ali 25, de repente 30 gols, se mantiver esse nível de desempenho, se o Flamengo mantiver esse nível de desempenho. Outros 2 gols do Gabriel foram marcados na Copa do Brasil, 7 no Campeonato Carioca e 5 na Libertadores. Esse número também é bem expressivo. Ele briga pela artilharia da Libertadores, é o vice-artilheiro, o artilheiro tem 6 gols. O Gabriel ainda disputa as semifinais, então ele pode ainda ser o artilheiro máximo dessa edição da Libertadores. Ele tem uma média de pouco mais de meio gol por jogo, são números bem significativos também, ainda mais se a gente levar em consideração o quão difícil é marcar gols na Libertadores. Vamos voltar no tempo então e olhar as temporadas passadas do Gabriel. Em 2018, o Gabriel chegou no Santos e com a camisa do time da Vila Belmiro marcou 27 gols. 18 deles foram marcados no Brasileiro quando ele foi artilheiro, e aí vale o destaque, ele foi artilheiro em 2018 com 18 gols. Só nesse ano em que ele disputou metade do campeonato até aqui, ele já tem 16, então é óbvio, ele deve superar essa marca. Ele marcou ainda uma vez na Libertadores daquele ano, 4 vezes na Copa do Brasil e 4 vezes no Campeonato Paulista. Esse, até então, tinha sido o melhor ano da carreira do Gabigol. Vamos lá, mais um destaque, 27 gols no melhor ano da carreira dele. Só em 2019 ele já tem 31 gols. Os anos de 2016 e 17, o Gabriel foi para a Europa e lá ele não foi bem, defendendo a Inter de Milão e o Benfica. Ele marcou apenas 2 gols. 10 jogos pela Inter, 1 gol, 5 jogos pelo Benfica, também 1 gol. E ali todo mundo reconhece, inclusive o próprio Gabigol já deu entrevistas reconhecendo que ele não foi bem, que ele não conseguiu se adaptar. Vale a reflexão da parte dele, da parte do staff, do próprio jogador, para entender o que não funcionou. Acho até que ele foi despreparado para a Europa, ele chegou com uma postura que não era ideal, talvez ele não tenha se adequado taticamente, tecnicamente, fisicamente ao futebol europeu, e ali de fato ele não foi bem, os números são ridículos. Aí voltamos para o início de 2016, ele jogou o primeiro semestre de 2016 pelo Santos Futebol Clube e vinha bem ali com a camisa do Santos, foram 12 gols marcados até a transferência para a Inter. 2015, também pelo Santos, 21 gols marcados, foi uma temporada muito boa do Gabigol com a camisa do Peixe, 21 gols, uma marca bem significativa, assim como 2014, como ainda no Peixe, ele marcou também 21 gols. Já em 2013, o Gabriel ainda engatinhava entre os profissionais, era o primeiro ano dele como profissional e ele marcou apenas 1 golzinho naquela temporada. Então esses números são excelentes e mostram que o período ruim da Europa não significou que o Gabriel não é o jogador que todo mundo imaginou quando ele surgiu lá no Santos. E esses 2 últimos anos, ou até para ser mais específico, esse último ano e meio, mostra muito bem isso. E acho até que é importante relembrar que o Gabriel tem apenas 23 anos, é um jogador absolutamente novo, que tem portas abertas na Europa ainda e certamente receberá propostas para voltar ao futebol europeu e aí, se aceitar,
provavelmente chegará mais maduro, mais pronto e, por que não, até mais valorizado. Quando eu digo mais valorizado, não só pelo número de gols, mas também pelo poder de decisão dele como atacante. No Santos, em 2018, o Gabriel foi o grande pilar de uma equipe que começou o ano muito mal, chegou a brigar contra o rebaixamento no primeiro turno do Brasileirão, se recuperou graças a muitos e importantíssimos gols do Gabriel e chegou até a brigar por Libertadores no segundo turno. Naquele período foram muitos os gols de fato decisivos do Gabriel para o Santos. Foram gols que de fato deram vitórias e livraram o Santos de uma situação que era muito incômoda até então. Em 2019 isso não é diferente. Além desse golaço marcado contra o Santos no duelo que estava sendo visto quase como uma final antecipada do Brasileiro, era o líder diante do então vice-líder, o Gabriel marcou também recentemente diante do Internacional nas quartas de final da Libertadores, o jogo de volta, quando o Inter pressionava o Flamengo e ele marcou o gol que praticamente deu a classificação ao Mengão. Marcou 2 vezes numa vitória heróica diante do Emelec nas oitavas de final, quando o Flamengo precisava reverter uma diferença de 2 gols, ele marcou os 2 gols e o Flamengo se classificou nos pênaltis. Marcou também 2 gols diante do Palmeiras, num clássico que também era visto como um jogo decisivo nesse Brasileirão, o Palmeiras que também briga pelo título com o Flamengo, e o Gabriel marcou 2 vezes nesse duelo. Marcou ainda no jogo do título do Campeonato Carioca diante do Fluminense. Enfim, o Gabriel mostrando que de fato faz gols decisivos com a camisa do Flamengo. E ainda assim, o Gabriel é muito criticado, muitos o criticam pela marra, alguns o chamam de arrogante, já chamaram de caicai. Ele de fato é um jogador que reclama muito com a arbitragem e com os adversários, e para quem assiste isso acaba se tornando um pouco chato. Enfim, tem algumas críticas em volta do Gabriel, mas quase sempre são críticas que extrapolam a questão técnica, extrapolam a qualidade dele como atacante. Mas será que já é o momento de falar em Gabriel na seleção brasileira? Bom, vamos aos atacantes que têm sido convocados com mais frequência pelo Tite e que, em tese, são os principais concorrentes do Gabriel nessa posição: Richarlison, Roberto Firmino e Gabriel Jesus. São os 3 que eu estou elegendo aqui por exercerem funções até que parecidas com o Gabriel, são jogadores com um pouco mais de presença de área entre os atacantes que o Tite tem chamado. E a discussão fica complicada porque o nível técnico é bem alto. E desses 3 principais concorrentes, quem está em pior momento que o Gabigol? Talvez o Gabriel Jesus do Manchester City, que não tem conseguido ser titular absoluto. É claro que a concorrência dele é pesadíssima com o Agüero, mas o pós-Copa do Mundo dele de 2018 não tem sido bom. Ele tem sofrido um pouco, tem marcado poucos gols com a camisa da seleção, principalmente. Ele tem marcado muito pouco, mas ainda assim é um jogador muito querido pelo Tite. Em certo momento, conversando com um colega jornalista meu, com uma certa experiência em cobertura de seleção brasileira, ele comentou comigo que o Gabriel tinha uma certa rejeição do Tite, que o Tite não gostou muito da postura do Gabriel no meio do grupo da seleção, na oportunidade em que o Tite o convocou. Vale lembrar, o Tite chamou o Gabriel naquela primeira convocação dele lá em 2016, e segundo esse colega jornalista, o Tite não gostou muito da postura dele ali perante o grupo. Talvez isso pese ainda contra o Gabriel para ser chamado futuramente na seleção. Mas será que ele tem espaço nesse time? Pelo menos para testes, sim, é óbvio que tem espaço. O Gabriel é o típico atacante que concilia muito bem presença de área e mobilidade. Mais do que isso, pegando os melhores anos da carreira dele, o Gabriel tem se mostrado um jogador de jogo grande. A gente pode até gostar ou não da personalidade dele, mas ele é sim um cara de personalidade muito forte. Então, com algumas oportunidades, com alguma sequência, ele pode sim se tornar um cara muito útil para a seleção brasileira. Vai ser titular ou não? Aí a discussão pula para outro lado, porque aí depende de uma série de questões táticas, da forma como o time vai jogar, enfim. Mas recebendo oportunidade e conseguindo manter uma sequência, ele pode sim se mostrar bem útil. Pessoal, então é isso. Eu agradeço muito quem assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado pela companhia. Se inscreve aí no canal caso não seja inscrito. Deixa um like aqui no vídeo. Ative as notificações clicando no sininho. E como eu disse no início do vídeo, entra lá no Instagram e no Twitter do Canal 2002. Nos siga por lá, @canal2002 no Twitter e no Instagram. A gente tem publicado muita coisa lá. Além de divulgar os conteúdos que a gente publica aqui, a gente tem passado muita informação, resultados de diversos campeonatos, de diversas modalidades. Enfim, tem um conteúdo bem legal entrando por lá. Beleza? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.